Olá, alunos! Aqui é a professora Marilene, de Geografia, e vou falar com vocês hoje sobre hierarquia urbanas. Você ou alguém que você conhece já teve de ir a outra cidade porque na sua não havia algo de que precisasse? É muito comum as pessoas se dirigirem a outras cidades para usar algum serviço, como escola, hospital, cartório, ou comprar mercadorias que não sejam vendidas em sua própria cidade. Algumas cidades atraem moradores de outros locais. Isso quer dizer que elas exercem influência econômica, política ou cultural sobre outras cidades. Essa relação de atração e influência que as cidades têm umas com as outras forma uma rede urbana. Tomando como critérios a atração e a influência que as cidades exercem sobre determinada área, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estabeleceu uma hierarquia na classificação da rede urbana. A grande metrópole nacional, a metrópole nacional, a metrópole, a capital regional, o centro subregional e o centro de zona. Nas cidades pequenas é possível satisfazer as necessidades de consumo mais cotidianas, como pequeno comércio e serviços simples. Já nas médias se encontram o comércio e os serviços mais diversificados. Nas grandes cidades se aglomeram atividades industriais e de serviços, como financeiros, bancos e seguradoras, comerciais, varejista e atacadista, de lazer, parques, cinemas, teatros. Nelas também se encontram a maior parte da infraestrutura de turismo, agências de viagem, hotéis, restaurantes, aeroportos e dos órgãos públicos. A classificação das cidades, segundo o IBGE, é dessa forma. Cidades pequenas, elas têm menos de 50 mil habitantes. Em geral, depende do comércio local e da movimentação da economia rural. As cidades médias têm entre 50 e 300 mil habitantes. Geralmente atua como centro regional das cidades próximas que dependem de seus serviços especializados. As cidades grandes, elas têm mais de 300 mil habitantes. Possuem os maiores recursos estruturais, como saneamento, hospital, energia e outros. À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana dos municípios cresce, isto é, as áreas no seu entorno das cidades, são transformadas em loteamentos urbanos. Esse crescimento é denominado expansão da mancha urbana. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios, pode ocorrer uma conurbação, ou seja, as áreas urbanas desses municípios se unem fisicamente. É o que está ocorrendo nessa imagem que vocês estão vendo. Antes a gente tinha uma cidade A e uma cidade B, que eram separadas aqui por uma área. Depois, com o crescimento das duas cidades, elas se uniram nesse espaço C aqui, que formou a área conurbada. Nós podemos usar como exemplo cidade A, Goiânia, cidade B, Aparecida de Goiânia. E a área conurbada entre as duas, a gente chamaria de o setor do Garavelo, né? A gente, quando está lá, a gente não sabe geralmente se a gente está no município de Goiânia ou no município de Aparecida. Geralmente os moradores é que indicam para a gente, né? As regiões metropolitanas. Em virtude da conurbação, em algumas áreas são definidas regiões metropolitanas, formadas por um município central e outros que estão sob sua influência, principalmente econômica.
Uma das principais demandas dos habitantes de municípios conurbados é o transporte urbano, pois há um constante deslocamento de pessoas entre os municípios que compõem essas áreas. Assim, a constituição de regiões metropolitanas permite que problemas comuns, como o de transporte, sejam solucionados entre os municípios que os compõem, em conjunto com o poder público estadual. Em 1974, no Brasil, foi criada a legislação das regiões metropolitanas. Havia nesse período 9 dessas áreas, que era Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Já em 2010, as regiões metropolitanas aumentaram para 38. Essa ampliação é o resultado do crescimento de cidades médias, que tem ocorrido num ritmo mais acelerado que o dos tradicionais centros urbanos. Esse fato está relacionado aos fluxos migratórios que vêm ocorrendo entre municípios de um mesmo estado, ou entre estados de uma mesma região. As megalópolis. O termo megalópole vem do grego mega, que significa grande, e polis, cidade. Então, refere-se à grande cidade. Megalópole é uma grande aglomeração urbana formada por cidades de diversos tamanhos, nas quais se incluem metrópoles, cujos limites se confundem graças à ocorrência de conurbação. A existência das metrópoles é comum em países como os Estados Unidos, as megalópolis, né? Nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha. No Brasil, a gente vai ter a formação de uma megalópole que abrange o Vale do Paraíba, na Grande São Paulo, e a Grande Rio de Janeiro, ao longo do eixo da rodovia Presidente Dutra, que é o que é mostrado nessa figura aqui para vocês, né? A gente vai ter aqui São Paulo, cidade de São Paulo, o município de São Paulo, aqui o município, o estado, né, de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, e aqui a cidade do Rio de Janeiro e a rodovia Presidente Dutra. Megacidade. É uma cidade que cedia uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes e que esteja dotada de um rápido processo de urbanização. Megacidades no mundo a gente vai ter Tóquio, né? Xangai, Pequim, na China, Calcutá, Nova Delhi, Moscou, Cairo, no Egito, Nova York, nos Estados Unidos, Los Angeles. Vai ter a cidade do México, lá no México, tamanho bem expressivo. Vamos ter no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E próximo aqui de nós, Buenos Aires. Tá vendo que a gente, na América do Sul, a gente vai ter apenas essas 3. A maior delas é São Paulo. Então, pessoal, o nosso assunto da aula de hoje foi esse. Na próxima aula vamos falar sobre problemas sociais urbanos. E se tiverem dúvida, me procurem. Espero que tenham gostado.